Nessa aula você vai aprender termologia. Nessa aula nós vamos resolver 5 questões de termologia. 3 questões de dilatação e 2 de estudo dos gases. Essas questões são fundamentais para quem vai fazer o vestibular, quer ir bem no Enem, vai fazer concurso público. Aqui no Fiskimox você vem para treinar questões, pois quer ir bem em física, treine questões. É assim que você vai ficar expert nessa disciplina. Agora vamos às questões. O gráfico abaixo mostra a variação do comprimento L de uma barra metálica em função da temperatura T. De acordo com o gráfico, o coeficiente de dilatação do material da barra é. Então, observe aqui nesse gráfico, onde nós temos comprimento em função da temperatura, e se nós olharmos, a reta corta o eixo do comprimento num ponto que a gente não consegue reconhecer. Mas observe que no comprimento 10 metros, então aqui nós podemos considerar como o comprimento inicial. E a partir daqui, nós temos uma figura delimitada por um triângulo, em que através dele nós observamos que o comprimento ele cresce até 10,2. Então nós temos aqui o valor da variação do comprimento ΔL. Para uma variação de temperatura que vai de 100 a 500, então, portanto, é nosso ΔT. Lembramos agora que para calcular a dilatação nós temos ΔL igual a L0 vezes alfa vezes ΔT, dilatação de uma barra. Aqui, então, nós temos o ΔL como sendo 0,2, observe que seria 10,2 menos 10, que é igual ao comprimento inicial 10, vezes o coeficiente que nós procuramos, e a variação de temperatura final 500 menos 100 inicial. Desse modo, observe que ficamos com 0,2 igual a 10 vezes alfa vezes 400. Quando eu multiplico 10 por 400, eu tenho 4.000, e eu fico com 0,2 sobre 4.000 igual a alfa. Desse modo, fazendo a divisão, chegamos a um alfa igual a 0,00005 graus Celsius a menos 1. Passando para a notação científica, o nosso alfa é 510 a menos 5. Observe que a resposta correta é a letra E. O líquido de arrefecimento do motor do carro de Antônio sofre uma variação de temperatura de 22 graus Celsius no ato da partida até 92 graus, quando a ventoinha passa a funcionar. Observa-se uma dilatação de 10% no volume desse líquido. Desprezando-se a dilatação do radiador e dos tubos de condução do líquido, o coeficiente de dilatação volumétrico do líquido entre as temperaturas citadas vale em graus Celsius a menos 1. Então, aqui, observe a primeira informação que nós temos aqui, é que a dilatação no líquido, que seria o ΔV, é 10% do volume inicial. Nós também temos a variação de temperatura, em que a temperatura final atingida é 92 e a inicial é 22, portanto, uma variação de temperatura de 70 graus Celsius. E nós procuramos o coeficiente, representado pelo gama, coeficiente de dilatação volumétrico. Nesse caso, observe que, para a dilatação volumétrica, ΔV igual a V0 vezes gama vezes ΔT. Desse modo, substituindo ΔV, que é 10%, 10 sobre 100 de V0, que é igual a V0 gama vezes a variação de temperatura 70. Aqui, nesse caso, podemos simplificar o V0 e jogar 70 multiplicando o 100. Ficamos com 10 dividido por 7.000 igual a gama. E fazendo uma pequena simplificação, gama é 1 sobre 700 graus Celsius a menos 1. Observe que a resposta correta aqui é a letra A. Dois líquidos são submetidos a variações de temperatura de modo que L1 seja aquecido de 2 graus Celsius e L2 sofre uma redução de 2 graus Celsius na sua temperatura. Verifica-se que o aumento de volume L1 é igual, em módulo, à variação de volume de L2. Assim, pode-se afirmar corretamente que, primeira afirmação, na letra A, se os dois volumes do líquido forem iguais antes das variações de temperatura, os coeficientes de dilatação são os mesmos para ambos os líquidos. Então, vamos ver se essa afirmação é correta. Então, na primeira, nós podemos considerar a equação da dilatação volumétrica tanto para o líquido 1 quanto para o líquido 2. Observe que tem uma informação no enunciado que um dos líquidos é aquecido de 2 graus Celsius, ou seja, a temperatura aumenta 2 graus Celsius, e o outro reduz em 2 graus Celsius.
Observe que a variação de temperatura é a mesma, apenas o sinal é contrário, mas é a mesma variação em módulo. Também temos a informação que o aumento de volume L1 é igual à variação desse aumento em L2. Delta V1 igual a delta V2. Agora veja, se os dois volumes de líquido forem iguais, se V0, então, do primeiro for igual ao V0 do segundo. Observe que o único termo que nós temos no primeiro é γ1 e no segundo γ2. E em função dos demais termos serem iguais, isso obriga que γ1 seja igual a γ2. Então a afirmação é correta porque ela diz que os coeficientes de dilatação são os mesmos para ambos os líquidos. Primeira afirmação correta. Na segunda afirmação, nós temos: se antes das variações de temperatura, o volume do líquido 1 for maior que do líquido 2, o coeficiente de dilatação do 1 é maior que do 2. Bom, de acordo com o enunciado, nós temos ΔV, V0, γ, ΔT. Como ΔV no enunciado diz que é igual para os dois líquidos e ΔT também, observe que eu posso colocar que ΔV sobre ΔT é igual a V0 vezes γ, que é igual a uma constante para ambos os líquidos. Desse modo, então, agora, eu posso escrever a igualdade. Volume do primeiro líquido vezes coeficiente de dilatação é igual a volume do segundo vezes coeficiente de dilatação. Desse modo, agora, observe que eu posso escrever que o volume do primeiro sobre o volume do segundo vezes o coeficiente de dilatação do primeiro é igual ao coeficiente de dilatação do segundo. Mas, observe a informação desse item B. Se antes das variações de temperatura, o volume do líquido 1 for maior que do líquido 2. Então, aqui, ó, esse volume maior do que esse. Quando eu divido V01 por V02, eu descubro que esse resultado é maior do que 1. E observe, se eu tenho γ2 igual a essa razão vezes γ1, a conclusão que eu chego é que γ2 é maior que γ1, e esse item B ele está, portanto, errado. Um físico alpinista escalou uma alta montanha e verificou que no topo a pressão P do ar era 0,44 P0, sendo P0 a pressão no nível do mar. Ele notou também que no topo a temperatura T era igual a 0,88 T0, sendo T0 a correspondente temperatura ao nível do mar. Ambas as temperaturas medidas em Kelvin. Considerando o ar no topo e ao nível do mar como um mesmo gás ideal, a razão D sobre D0 entre as densidades D do ar e no topo da montanha e a correspondente densidade no nível do mar é igual a. Então, observe aqui que nessa questão nós temos a seguinte informação, que a pressão ao nível do mar, a pressão no alto da montanha, a pressão P no alto da montanha é 0,44, a pressão P0 que é no nível do mar. A temperatura T no alto da montanha é 0,88, a temperatura ao nível do mar. Desse modo, pela lei geral dos gases, P0 vezes 0 sobre T0 igual a P vezes V sobre T, observe que nós temos essas duas informações para substituir. Portanto, nós temos que P0 vezes 0 sobre T0, pressão, volume e temperatura ao nível do mar, é igual a 0,44 P0 vezes o volume na montanha, volume de ar, 0,88 vezes T0. Podemos aqui simplificar o termo P0 sobre T0 em ambos os lados da igualdade e simplificar 0,44 com 0,88, onde vemos que 0,88 é o dobro de 0,44. Com isso, se eu isolo o volume no alto da montanha, V igual 2 vezes o volume de ar ao nível do mar. Agora lembramos que densidade é massa sobre volume. E se consideramos que a massa de ar é a mesma, seja no nível do mar ou no alto da montanha, então concluímos que podemos escrever que massa sobre densidade, observe que troquei aqui de posição a densidade e o volume, e agora no alto da montanha, em vez de volume, eu tenho massa sobre densidade, igual a 2 vezes massa sobre densidade ao nível do mar. Podemos simplificar a massa e observe que, como é pedido D sobre D0, eu lanço D para a direita, lanço 2 para a esquerda e chego à conclusão que D sobre D0, a razão das densidades da montanha e no nível do mar, é 1 sobre 2 e 1 sobre 2 é 0,5. A resposta, então, é a letra B.
Nos manuais de utilização de um automóvel, recomenda-se que os pneus sejam calibrados a cada 15 dias e a temperatura ambiente, apresentando inclusive a sugestão de intervalos de pressão para cada carga. Em uma região com temperatura ambiente de 30 graus Celsius, os pneus atingem 120 graus Celsius após 2 horas de viagem. Considerando o ar como um gás ideal e desprezando a variação do volume do pneu, o aumento percentual de pressão será da ordem de. Então aqui observe que nós temos primeiramente os valores de temperatura em graus Celsius e no estudo dos gases nós precisamos usar sempre Kelvin. Então eu lembro aqui que a temperatura em Kelvin é a temperatura em Celsius mais 273. Então observe que para a temperatura inicial de 30 graus nós temos 30 em Celsius mais 273, que dá 303 Kelvin. E a temperatura final 120, então fica 120 mais 273, 393 Kelvin. Como nós temos uma situação que fala que o volume do pneu não se altera, então nós podemos considerar uma transformação a volume constante. E desse modo eu posso escrever então que pressão inicial sobre temperatura inicial é igual a pressão final sobre temperatura final. Sendo assim, substituindo, eu tenho que a pressão inicial sobre a temperatura inicial 303 é igual à pressão final sobre a temperatura final de 393. Nesse caso aqui, agora, observe que se eu fizer a razão pressão final sobre pressão inicial, eu vou ter aqui com essa razão o aumento percentual, onde eu tenho 393 divididos por 303. Aqui eu só fiz, então, passar no caso, o P0 para o lado direito, passar 393 para o lado esquerdo e inverter os dois lados. Foi o que foi feito nesse momento. O resultado dessa divisão é 1,297. Concluímos, portanto, que o aumento percentual é de 30%. Por quê? Porque a pressão final ela vale 1,297 da pressão inicial. Isso representa, então, aproximadamente 30% de aumento. A resposta correta você vê que está na letra B. E chegamos ao fim do comentário das questões de teologia de hoje. Lembre-se, aqui é o local de treinamento de questões. Quer ficar muito expert, muito fera em física? Vem treinar questões que tem todo dia aqui, de segunda a segunda. Questões separadas por área do conhecimento, tá ok? E eu te espero no nosso próximo vídeo.